durante a semana, mesmo com um jogo no meio, mesmo com um jogo no meio, você fez 4 treinamentos durante a semana, com essa formação. Isso foi, digamos assim, numa gíria nossa, o pulo do gato para conseguir esse resultado? Boa tarde. É o nosso trabalho planear, antecipar, e aquilo que decidimos foi planear 2 jogos num, viajar com a equipa toda para fazer o jogo do Fluminense, 26, e fizemos com uma equipa, a equipa que entrou de início, fizemos 4 treinos, está muito bem informado. Inclusivamente na manhã do jogo do Fluminense, nós fomos ao estádio trabalhar, porque há uma alteração do sistema tático, e obviamente que já se viu trabalhando, mas que nós, em função da falta de tempo de que eu me queixo, também é verdade que tem que encontrar soluções, e encontrou-se aqui uma janela de oportunidade para nós encontrarmos uma solução, sabendo os riscos que corríamos, mas também olharmos para a equipe que jogou contra o Fluminense e que, na nossa opinião, era mais que capacitada para ganhar o jogo. Portanto, fizemos este trabalho de 4 treinos, e depois do jogo do Fluminense, e de viajarmos os últimos 2 treinos, a equipa que jogou com o Fluminense juntou-se a este grupo para fazer 2 treinos com as novas dinâmicas e na questão de podermos refrescar e entrar agora para o jogo. Portanto, é planear, antecipar, preparar-nos para aquilo que não pode ser só queixar-nos, é um facto, e encontrar soluções, e foi isto que nós tentámos fazer e acho que correu muito bem. Boa noite, professor. Tirando o resultado, tirando a classificação, eu gostaria que o senhor falasse da postura da equipe. Hoje a gente viu uma mudança de postura. A gente viu jogadores querendo, jogadores correndo do início ao fim. O que é que aconteceu? Qual foi o sacode para que isso fosse fundamental na noite de hoje? Olá. Quando tu me dizes, ou quando me diz, peço desculpa, quando me diz que os jogadores hoje correram, acho um bocado injusto. Quando a equipa não fazer bons resultados ou boas exibições, não quer dizer que os jogadores não corram, não estou de acordo. Podem correr mal e depois, em função disso, coletivamente não sermos o que pretendemos ser. Não é aquilo que eu disse, treino, temos capacidade de descansar, temos capacidade de treinar, ainda que pouco tempo, mas com uma intensidade alta. 4 treinos são 4 treinos, 4 treinos são uma semana normal de jogo de sábado a sábado, por exemplo, são 4 treinos, e gostávamos bastante de ter sempre esta semana para trabalhar. É um bocadinho essa ideia, e depois, claro, um grupo que também sente as derrotas, que não gosta de perder, como nós não gostamos, que sente as menos boas exibições, conscientes, como esteve o Jacaré na última coletiva, conscientes de que o jogador de futebol precisa de treinar, precisa de receber informação, precisa de receber comportamentos, e portanto, quando nós não temos isso, normal, você não rega uma planta e a planta vai murchando, e é um bocadinho isto. E, portanto, nós conseguimos desta forma ganhar capacidade de resistência, capacidade de intensidade. Depois parece que é uma questão volitiva, de cabeça, de atitude, mas mas às vezes também precisamos ter pernas. Portanto, foi uma sucessão de jogos muito curta de espaço entre eles, que não nos permitiu treinar como queríamos. Também é verdade que o Fortaleza treinámos e perdemos, mas porque o Fortaleza é mais equipa neste momento do que nós, em termos coletivos e de trabalho, portanto chegaremos ao pé deles, diminuiremos as distâncias. Portanto, é um bocadinho isto, é treino e é trabalho, e isso às vezes transmite que os jogadores corram mais ou menos, mas não, é um bocadinho, quando estás mais capacitado pelo treino, tens melhor capacidade de resposta. Renato, nas vezes que nós estivemos aqui e fizemos algumas críticas, foram pertinentes ao que viviam no momento. Sempre. E agora, hoje, você fez um bom trabalho, como você disse, em função do tempo que você teve para treinar. Mas você surpreendeu na escalação. A entrada do Jacaré é algo na sua cabeça permanente? É algo real de uma utilização constante desse atleta nessa condição? Já que você tem o André, que por vezes foi utilizado pelo Lombo nessa condição. O Arthur ia para uma linha de dentro e o André entrava como ala e não como lateral normal. Ter o André
foi porque ele não pôde treinar com você tanto tempo como o Jacaré pôde, por isso não o André e sim o Jacaré, a despeito do Jacaré ter feito um grande jogo, assim como alguns outros atletas. Mas, na sua cabeça, o Jacaré é uma realidade nessa função? Primeiro ponto, porque às vezes dá a sensação que o Renato Paiva não gosta da crítica. Isso não é verdade. Eu já fui criticado muitas vezes e nesta posição que tenho, obviamente, terei sempre que ser criticado. Depois posso concordar ou não e posso justificar ou não. Portanto, quando são coisas factuais, eu posso rebater ou não, mas nesta profissão eu tenho que saber, e sei, não tenho dúvidas, porque não são 2 anos, são 22, a receber críticas também e a receber opiniões positivas. Portanto, mas o meu equilíbrio é sempre o mesmo. Quando me criticam muito e quando perco muito, é igual quando ganho muito também, quando me elogiam muito. Portanto, para mim, isso é tranquilo. Agora, a questão do Jacaré, é preciso perceber que o André está tocado. O André nem sequer viajou connosco, ou melhor, viajou, mas não foi praticamente utilizado porque está ali com uma dor no adutor. Preparámo-lo, fizemos-lo descansar estes dias e quando fizemos trabalho tático, ele teve a fazer tático, mas visual, porque não esteve no campo, e com a parte médica tentámos que, sabendo que só tínhamos Jacaré para esta posição em função do sistema que alterámos, seria Jacaré e depois seria André, mas o André hoje a entrar seria sempre um risco. E eu preferi não arriscar em função daquilo que era. Quando eu sentisse Jacaré com menor rendimento, ou Jacaré como é cansaço que não desse continuar a sair, em função disso não aconteceu. Portanto, eu prefiro poupar o André, não tem nada a ver com o André. O André não esteve, é verdade, grande parte do tempo na gênese do nosso trabalho, mas também é verdade que este sistema tático está a ser preparado, portanto não seria por isso. É uma questão física, o André obviamente tem características para fazer isto e eu acho que o Jacaré também. Acho que o Jacaré é um jogador que tem as características num sistema de 3-4-3 de fazer todo o corredor e hoje provou. Agora, é um jogador que não está habituado a defender, é um jogador que tem que ser trabalhado em questões posicionais, quando baixarmos a linha de 5, por exemplo, mas isso é, como eu digo, tempo e treino. Tudo bem, mister. As perguntas do jogo você acabou de responder. Eu queria falar um pouco mais à frente, já que o torcedor do Bahia está muito preocupado com o Campeonato Brasileiro, que é o campeonato mais difícil do mundo, todos dizem isso. Contra o Sport Fortaleza, o Bahia não foi bem. Em relação às contratações, reforços para disputar a competição mais importante do ano. Você tem participado da decisão dos possíveis contratados? Você tem indicado as posições? E, se possível, eu queria que você falasse para o seu torcedor quantos jogadores você espera receber para o Campeonato Brasileiro. Olá, é normal, a preocupação é normal. Eu não gostaria só de focalizar esta preocupação da torcida, não queria só focalizar na questão dos reforços, queria focalizar também no tempo de treino. Repito, insisto, não é quando perco, quando ganho, é sempre enquanto eu sinta que não tenho tempo para treinar e para pôr ideias coletivas na cabeça e no corpo dos meus jogadores, vou dizê-lo, mas claro, obviamente que estamos à espera de, não sei, 4, 5 posições que vão chegar ainda para reforçar, de facto, aqueles que já cá estão e que estão a fazer um belo trabalho. Portanto, chegar alguém não significa que saia, é reforço, daí o termo reforço. Precisamos, como eu já disse, de experiência, porque a equipa é jovem, precisamos de experiência, de gente com experiência na Série A. Como também já disse, o Carlos está a fazer um trabalho extraordinário de perseverança, de negociação, juntamente com o grupo, juntamente com o presidente, de trazer esses jogadores. O que eu digo, quando vocês começarem a ver os nomes, são jogadores com qualidade, como eu já disse, com experiência, com algum peso e que não é fácil libertá-los. Eu percebo os clubes que os têm, que têm uma reticência em libertá-los. Eu gostaria, como treinador, de os ter desde o primeiro dia, claro que gostaria. Também percebo que quanto mais se aproxima o fim da janela, mais alguns bons negócios se vão fazer. Nós temos de saber viver com isso. Agora, claro, o Brasileirão eu estou de acordo, é o campeonato mais difícil do mundo, não só pelo número de jogos, pela distância que nós percorremos, da logística, do pouco descanso que se tem entre jogos, o peso do calendário e depois porque há sempre 5, 6 equipas, 7 que andam ali em cima a lutar
a lutar pelo título, algumas com muito nome e muita história, mas que agora não atravessam um bom momento, mas que a qualquer momento a hierarquia vem ao de cima, portanto, é esperarmos, é termos um bocadinho de paciência. Eu garanto que vêm os jogadores, portanto a torcida tem que estar paciente e esperar. Reforço que também não é, a gente às vezes fala na torcida e generaliza, é uma parte da torcida. Eu tenho o meu celular cheio de mensagens de apoio das mesmas pessoas que me apoiaram quando eu cheguei e me continuam a apoiar hoje, que percebem o processo. Eu tenho as minhas culpas, resolvo-as dentro e as minhas responsabilidades dentro do grupo, com quem manda. Há outras culpas, mas que não são, a gente não faz por querer, não erra por querer. Nós vamos recapitulando, vamos pensando e atuando, encontrando soluções, mas não é a torcida toda. E hoje sentimos aqui um ambiente diferente dos últimos ambientes que intranquilizam a equipa, é um facto. E hoje tivemos uma torcida outra vez que nos empurrou muito para a vitória, que teve praticamente 90 minutos a apoiar a equipa, o que nos ajuda bastante. Claro, depois a equipa tem que fazer o seu papel, porque se a torcida estiver a apoiar e estiver a empurrar a equipa, mas depois a equipa não corresponda ao longo do jogo, é natural que depois as pessoas também se cansem, é normal. Portanto, hoje houve essa simbiose, houve essa correspondência, correu tudo bem. Renato Paiva, boa noite. Olá. Nós notamos que no primeiro tempo a equipe não teve a mesma entrega que teve no segundo, a mesma voluntariedade. Jogadores no segundo tempo se doaram e tudo. O time no segundo tempo chegou perto do padrão que você quer para a sua equipe futuramente? Eu não sei se vou discordar consigo ou não. O que eu lhe posso dizer é que no primeiro tempo o adversário também joga, né? E o adversário também nos põe problemas. E, portanto, um adversário que joga com 1-0, né? Que se fecha um bocadinho mais e que nos retira espaços, e a partir daí nós não conseguimos ter a dinâmica que queríamos ter em função dessa que já sabíamos que não íamos ter muito espaço para jogar. É trabalho também, mérito de um adversário muito organizado, que nos pôs problemas em questões defensivas. Em questões ofensivas o Marcos não fez uma defesa. Temos aqui uma questão, um erro, um penalti e sofremos um golo. Eu consegui sofrer um golo sem o Marcos fazer uma defesa, mas acho que na segunda parte foi uma questão de já estarmos a ganhar, frescura da nossa parte, menos frescura do adversário, e depois com os golos o adversário vai caindo e pronto. Eu acho que é mais mérito do adversário na nossa entrada, apesar de termos feito um golo rápido, é mais mérito do adversário que se preocupa em jogar com o resultado, propriamente de mérito nosso. Renato Paiva, boa noite. Você parecia, ao longo de alguns jogos, querer encaixar esse esquema no Bahia, né? Aos poucos ali, tentava, puxava Rezende, botava Chaves no jogo, parecia que estava querendo implantar esse esquema com 3 zagueiros, porque foi um esquema até que você usou com sucesso lá no Del Valle. Em que momento você resolveu botar isso em prática? Que momento você teve essa ideia de essa é a hora de eu fazer isso? Por quê? Né? Vamos bater na lógica de trabalho que tem a ver com planeamento, tem a ver com quem está nisto há muito tempo, com quem é profissional desta vida e que obviamente não pode fechar uma equipa a um só sistema. Seria louco da minha parte que a equipa só tivesse uma solução em questões de sistema tático. Mas também é verdade que a falta de tempo para trabalhar e os jogadores irem chegando aos poucos também não nos permite sedimentar um sistema. Então o que é que nós fizemos? Exatamente isso. Trabalhar um sistema, mas incluir dinâmicas que depois transformassem o sistema primeiro com essas dinâmicas no sistema alternativo, que é as tais saídas a 3. Hoje foi uma questão mais posicional, não houve uma saída a 3, houve 3 zagueiros, o Rezende jogou como zagueiro pelo lado esquerdo, mas já era como no momento em que nós sentimos, ponto número 1, já estava muita coisa dentro do possível e do tempo que temos já absorvida pelos jogadores, a constante exposição, porque uma coisa é, nos primeiros jogos nós sofríamos golos, mas os adversários chegavam muito pouco, e agora nesta última parte os adversários estavam a chegar mais vezes e estavam a fazer golos.
Portanto, óbvio, nós temos que pensar nisso, equilibrar a equipa, e sentimos que com a questão posicional dos 3 zagueiros, que é à partida para muita gente um sistema defensivo, eu acho que depende das dinâmicas e depende dos posicionamentos, pode ser um sistema muito ofensivo. E hoje a ideia era que fosse um sistema muito ofensivo, exatamente com o Jacaré por aquele lado, arriscando que o Jacaré, entrando na linha de 5, tem poucas noções do que é uma linha defensiva, mas isto é de risco. Quando queremos ganhar temos que arriscar. Nós fizemos isso, mas é um bocadinho isto, é alteração em andamento, e hoje claramente sentimos, com estes 4 treinos que nós fizemos só com esta equipa que entrou de início, basicamente só com esta equipa, os 2 primeiros e depois os 2 últimos entraram os jogadores que jogaram com o Fluminense. Aqui sim tentámos mesmo sedimentar, fechar um número de comportamentos para não gerarmos muita confusão e irmos para este jogo dentro deste sistema, que eu acho que nos correu bem. E depois outra questão tem a ver com o tipo de jogadores que tu tens. O Bahia começou com o número de jogadores e com umas características de jogadores, foram chegando jogadores, vai-se mudando as características do elenco, não é? E nós temos aqui que pensar em função dos jogadores que temos. Se calhar este sistema funciona melhor do que este, mas se não funcionar, a gente tem o plano A e o plano B. Portanto, é um bocadinho isto. Vão chegando jogadores, nós também vamos percebendo e pedindo que os jogadores sejam de estas características, que nos possam fazer uma coisa e outra. Um bocadinho isto. É planear, treinar quando podemos e depois tomar decisões. Renato, desculpa pela voz. Quarta-feira você tem mais um jogo, no qual o Bahia já foi eliminado desse campeonato. Dito isso, você pretende ir com a equipe principal, ou você pode fazer que nem você fez na última rodada do Campeonato Baiano, indo com a equipe sub-20? Olá, boa tarde. Vai estar cá na quarta? Vem ao jogo? Ainda não sabe. Pois então vai ter que esperar. Porque eu não vou dizer, lamento, não vou dizer. Primeiro porque tenho um balneário que ainda quer trabalhá-lo 2 dias para o jogo, em primeiro lugar. Depois porque o CRB é uma equipa muito boa, muito perigosa. Eu acho que é a única equipa do Brasil que ainda não perdeu. Disseram-me, não sei se é verdade, se não, disseram. E portanto, nós o que não queremos é estas oscilações. Hoje estamos super felizes e demos uma resposta consistente e com resultado que nos apurou para uma final, e chegar aqui na quarta-feira e perder, e andamos outra vez em picos de stress e em picos de euforia. Como eu não sou de picos nem de stress nem de euforia, vamos tentar preparar o jogo também amanhã, ver o relatório do desgaste destes jogadores e depois montaremos a estratégia adequada para termos um time competitivo. Professor, boa noite. Queria que o senhor comentasse sobre a atuação do meio-campo hoje, né? O Bahia hoje teve um meio mais encorpado, com o Rezende mais atrás, né, segurando a defesa, permitindo que Acevedo e Cauli produzissem um pouco mais, e ajudou ainda mais o desempenho do Everaldo, né, que vinha um pouco apagado e hoje fez 2 gols. Qual a importância do meio-campo para hoje e para o futuro da temporada do Esquadrão? É o coração de uma equipa. Há uma velha teoria que se diz que é no meio-campo que se ganham os jogos. Para mim é um redutor. Eu, quando me mexo o meu braço, não fico, vou todo. E o jogo é um bocadinho isto. Portanto, aquilo que eu entendo é que o meio-campo trabalhou bem, as dinâmicas trabalharam bem. Um Daniel e um Nico mais atrás a ver o jogo de frente, e depois um Cali e um Biela pisar terrenos que gostam muito, e terrenos onde eles são muito criativos e muito verticais quando recebem ali a bola. Acho que obviamente o desempenho do meio campo foi importante, mas não posso deixar de dizer que o desempenho da minha defesa não possibilitou que os adversários fizessem um remate à baliza, que eu me lembro, ou que o Marcos tenha feito uma defesa. O desempenho do Chaves, isto já é um dia mais no escritório do Chaves, porque fez isto connosco desde sempre. Do outro lado, o Jacaré é uma novidade, mas é um miúdo que tem muita vontade, como se vê, esta fibra que tem, a vontade que tem, pode fazer aquele lado. Depois o Everaldo, que é o culminar de todo este trabalho, que umas vezes trabalha para abrir espaços para que outros façam golos, outras vezes ele está lá para os fazer. Portanto, um bocadinho isto. Eu gosto muito de meio-campos criativos e reforçados, mas se eu olhar só para o meio-campo, tenho ali 3, 4 jogadores e depois preciso do resto. Não consigo dividir as exibições na equipa dessa forma. Percebo a sua pergunta, mas eu acho que hoje foi o todo. Foi a vontade, foi o orgulho, foi a personalidade deles,
E portanto, e a ambição de querer estar numa final, de querer ganhar esta competição que não se ganha há 2 anos, portanto, um bocadinho de tudo que teve aqui em campo. Boa noite, Renato. Eu queria saber se no Brasileirão e nos próximos jogos o torcedor verá mais desse segundo tempo do Bahia, ou você pretende se adaptar a cada estilo de jogo dos adversários que você vai enfrentar? Para o Brasileirão. Para o Brasileirão. Se você está a uma velocidade estratosférica, o Brasileirão só lá vem dia 15. Mas eu vou-lhe dizer, primeiro, termos o elenco fechado, né? Entretanto, ir trabalhando para isso, dentro do campo perdão, e fora. É óbvio que a preocupação geral nossa somos nós, ainda mais agora com esta aplicação de um novo sistema, temos que trabalhá-lo, fixá-lo, sedimentá-lo e tudo mais, mas é óbvio que nós, como estava a dizer ao seu colega, não jogamos sozinhos, e se jogas com o Palmeiras tens uma estratégia e um posicionamento, se jogas com o Bragantino outra estratégia de posicionamento, se jogas com o Curitiba outra estratégia de posicionamento, obviamente valerá avaliar quem está do outro lado, mas nunca a 30% e 70% daquilo que nós podemos fazer dentro da nossa ideia em relação a quem está do outro lado. Basicamente a vida do treinador é esta, mas com reforço constante naquilo. E ó, informação aí.